Five Nights at Freddy. Galera, esse jogo tem muito conteúdo pra se falar, então obviamente esse iceberg é bem resumido, tá ligado? Mas se vocês curtirem esse vídeo, eu vou estar trazendo uma parte 2 aqui pro canal. Então, eu espero que vocês gostem e bora lá. A confusa história de Five Nights. A história de Five Nights at Freddy é uma narrativa complexa e confusa, que se desenrola ao longo de vários jogos, livros e outras mídias relacionadas. Eu vou tentar resumir para vocês os principais pontos da história, então bora lá. No primeiro jogo, somos apresentados a um personagem chamado Mike Schmidt, que começa a trabalhar como guarda noturno em uma pizzaria chamada Freddy Fazbear Pizza. O jogador assume o papel de Mike e deve sobreviver por 5 noites. Você tem que monitorar as câmeras de segurança para evitar ser atacado pelos animatrônicos possuídos. Descobrimos que a pizzaria tem um passado sombrio, onde assassinatos ocorreram, então as almas das crianças mortas possuíram os animatrônicos. O responsável pelos assassinatos é um homem chamado William Afton, que se tornou conhecido como Purple Guy, ou o Homem de Roxo. Isso devido à aparência e às roupas roxas que ele usava. Nos jogos subsequentes, a história se expande e revela mais detalhes sobre a tragédia que ocorreu na pizzaria. Cara, o que mais deixa a história confusa é que os jogos não seguem em ordem cronológica, ou seja, o primeiro jogo não se passa no início. Como eu já falei anteriormente, os animatrônicos são possuídos pela alma das crianças que faleceram na pizzaria. Essa narrativa está relacionada ao trágico evento conhecido como o Incidente das Crianças Desaparecidas. Esses acontecimentos ocorreram em 1980 e foram uma série de assassinatos não resolvidos cometidos por William Afton, o cofundador da pizzaria. Esse incidente foi mencionado em recorte de jornais. Esse jornal pode ser visto na câmera do corredor leste no primeiro jogo. William Afton. No tópico anterior, eu já havia citado William Afton, o cofundador da pizzaria, como o assassino principal. Ele conseguiu fazer tudo isso atraindo as crianças para a parte de trás da pizzaria, usando uma fantasia de animatrônico, e as levou para um local desconhecido, onde cometeu os atos horrendos. Os corpos foram escondidos dentro dos animatrônicos, dando origem às almas possuídas que perseguem os jogadores no jogo. A mordida de 83 é um incidente em que vemos no minigame de Five Nights 4. Cronologicamente, esse é um dos primeiros acontecimentos de toda a história. Nesse minigame, conhecemos uma criança que aparenta ter medo de todos os animatrônicos do local. Seu irmão mais velho e seus amigos decidem pregar uma peça no garoto. Então, eles aproximam a cabeça da criança e enfiam na boca do Fred. A boca do animatrônico então se fecha e acaba matando o garotinho. Esse foi um incidente que ocorreu em 1987, na pizzaria do segundo jogo da Freddy Fazbear. Foi rapidamente mencionado pelo cara do telefone no primeiro jogo. De acordo com as pistas e informações encontradas no jogo, a mordida de 87 ocorreu quando um dos animatrônicos da pizzaria atacou uma pessoa, causando ferimentos graves. Os fãs da franquia têm especulado e teorizado sobre os detalhes disso. Quem foi mordido, qual animatrônico estava envolvido e as consequências desse evento. Esses são alguns dos temas de discussão entre a comunidade de fãs. Série de VHS de Squimpus McGrimpus. Squimple McGrimpus é um canal do YouTube de terror analógico. Lá você pode encontrar diversos vídeos que simulam fitas VHS. Pela lógica, essas são as fitas que eram entregues aos funcionários que trabalhavam na pizzaria. Innocent. Criminal. Innocent. What's this doing here? The hell?
Hey, no, 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 no! O cara do telefone. Esse é aquele cara que fala com você todas as noites, através de uma mensagem gravada. Ele explica como vai funcionar o trabalho de guarda noturno e também lhe deixa algumas regras. Nessas gravações, ele tenta minimizar os acontecimentos estranhos e explica que a movimentação dos animatrônicos são apenas falhas técnicas. O primeiro jogo se passa em 93 e na quarta noite nós ouvimos uma gravação que parece ser a morte do cara do telefone. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Não se sabe ao certo se ele é do bem ou do mal. Eu diria que ele é um personagem que foi totalmente esquecido depois dos primeiros jogos. A última vez que o ouvimos é no Five Nights 3, que se passa 30 anos após a morte do cara do telefone. Porém, nós podemos ouvir ele através de fitas que foram encontradas pela equipe da pizzaria. Essa é uma imagem que circula pela internet. E diversas pessoas dizem que já viram ela no jogo. Só que na verdade isso é fake, porque em nenhum momento do jogo você vai conseguir ver essa tela. Essa imagem na verdade foi retirada do trailer do jogo. Pelo que parece, o Scott deletou ela do jogo por algum motivo. Algo parecido que realmente pode acontecer é na sala dos bastidores, onde estão espalhadas várias peças de animatrônicos. Em alguns momentos é possível ver o Endo 01 e algumas cabeças de animatrônicos olhando para a câmera. Mas isso só acontece se o Bonnie não estiver perto da sala. O choro de Chica e Bonnie. Os animatrônicos Chica e Bonnie emitem sons bizarros de vez em quando. Bem, isso poderia ser um problema técnico, mas faz mais sentido dizer que esse som bizarro são as crianças que estão presas nos animatrônicos. The Fright Dummy. The Fright Dummy foi uma atração de terror localizada no Circus de Las Vegas, em Nevada. O dono de lá, Jason Egan, juntou-se ao criador de Five Nights. Antes de entrar na atração, os visitantes eram recebidos por um ator. Ele interpretava um segurança, que fazia várias piadas sobre coisas como a segurança ou falta dela. Esse segurança serviria então de guia aos visitantes da atração, fazendo vários comentários sobre coisas como a queda de energia durante a noite e vários acontecimentos do ambiente. Os minigames. Five Nights apresenta vários minigames ao longo da franquia. Esses minigames são momentos interativos, que geralmente fornecem informações adicionais sobre a história. Agora eu vou citar alguns dos principais minigames que ajudarão os fãs a entenderem a história. Salve-os. Nesse minigame o jogador controla o Fred. Por algum motivo ele está sem o chapéu e sua gravata borboleta. Depois de você seguir o Puppet, chegamos a um local misterioso. Então logo em seguida o jogo é cortado com um som de estática. O jogador pode decidir não seguir a marionete e encontrar o Golden Fred aleatoriamente. No entanto, se fizer isso, o jogo é encerrado rapidamente, voltando ao menu principal. Dê bolo para as crianças. O jogador assume novamente o papel de Fred, e sua missão é entregar bolo para 6 crianças. Ao tocar em uma criança, ela se torna verde, e deixá-la sozinha a faz ficar vermelha. Enquanto isso, uma criança está do lado de fora do estabelecimento chorando. Ao servir bolo para todas as 6 crianças, um carro roxo aparece no topo da tela e um homem roxo sai dele.
Ele começa a atacar a criança que estava chorando, que para de chorar por um momento, mas depois chora ainda mais intensamente do que antes. A criança triste fica cinza e o jogador observa as outras crianças ficarem vermelhas, pois ele não pode se mover. No final, a gente tem o jumpscare do Puppet. Fox Go Go Go. O jogador assume o controle de Fox e sua tarefa é fazê-lo sair de trás da cortina do Pirate Cove e ir até uma sala com crianças. Ao fazer isso, as crianças ficam felizes com a presença do animatronic, exceto uma localizada no canto inferior da tela, que parece triste. O jogador deve repetir esse processo 2 vezes. Na terceira vez, o homem de roxo que anteriormente apareceu no minigame Leve Bolo às Crianças aparece sorrindo no canto esquerdo da tela. Quando Fox se aproxima das crianças, elas aparecem mortas. O minigame termina com o jumpscare do Fox. Dê presentes, dê vida. Dessa vez, o jogador assume o papel de Puppet. No topo da tela, o objetivo é claramente indicado como dê presentes. Isso é completado ao entregar presentes para 4 cadáveres. Uma vez que todos os presentes tenham sido dados, o jogador retorna ao centro da sala e o objetivo na parte superior da tela muda para dê vida. Agora, o jogador deve se aproximar novamente dos 4 cadáveres. Dessa vez, máscaras dos 4 animatronics originais são colocadas nas cabeças, sugerindo que elas foram inseridas nos trajes dos animatrônicos. Esse jogo é um spin-off, desenvolvido pelo próprio criador. Ao contrário dos jogos principais de Five Nights, que são de terror e sobrevivência, Five Nights World é um RPG de estilo retrô, com elementos de aventura e exploração. Em Five Nights World, os jogadores assumem o controle de uma equipe de animatrônicos, incluindo personagens icônicos da série, como Fred, Bonnie, Chica e Foxy. O objetivo é explorar diferentes áreas do mundo do jogo, lutar contra inimigos e chefes, ganhar experiência, coletar itens e desbloquear novos personagens. No geral, esse jogo oferece uma experiência diferente dos jogos principais. Ultimate Custom Night. Esse jogo foi lançado em junho de 2018 e é um dos jogos mais complexos e desafiadores da série. Em Ultimate Custom Night, o jogador assume o papel de um guarda de segurança e é colocado em uma sala de controle. Ele deve sobreviver a uma noite de terror enfrentando uma seleção personalizável de animatronics de todos os jogos anteriores. O objetivo é monitorar as câmeras, fechar portas e ativar dispositivos de defesa para evitar que os animatronics entrem na sala e o ataquem. Cada personagem possui um conjunto único de comportamentos e padrões de ataque, exigindo que o jogador planeje estrategicamente suas ações. Ultimate Custom Night é conhecido por sua dificuldade e pela ampla gama de configurações personalizáveis. Os jogadores podem ajustar as configurações dos animatronics. O jogo também apresenta easter egg pra caramba e vários segredos e finais alternativos. Five Nights Afton Beauty. Afton Beauty foi uma proposta rejeitada para o fanverse de Five Nights. E para quem não tá ligado, o fanverse de Five Nights é um projeto criado por Scott Cawthon, com o intuito de ajudar a financiar jogos desenvolvidos por fãs do jogo. Afton Beauty foi um dos jogos que inicialmente teve uma recepção positiva, mas Scott infelizmente viu o projeto como um risco muito grande e decidiu cancelar o jogo. Os fãs que estavam desenvolvendo acabaram lançando o jogo mesmo na fase de teste, pois eles não eram capazes de continuar com o projeto. Após os acontecimentos de Five Nights 3, o jogador assume o papel de um mecânico, um dos engenheiros encarregados da manutenção do local. Ao salvar a atração principal de um incêndio, é revelado que o animatrônico foi possuído pelo William Afton. O mecânico e Afton se unem com o objetivo de continuar seu trabalho e construir um novo corpo para Afton, permitindo que ele caminhe entre os vivos novamente. Esse tópico é para falar de um jogo que um amigo meu tá desenvolvendo.
Eu não tenho muitas informações sobre o jogo, também não sei muito da história, mas caso você queira acompanhar todo o processo e ficar sabendo de tudo, é só se inscrever no canal dele, eu vou deixar o link na descrição. Valeu! Para finalizar o nosso iceberg, nada mais justo do que falar sobre o criador do jogo. Por um bom tempo, a vida de Scott Cawthon era um segredo para todo mundo. Todo mundo conhecia ele pelo famoso desenho que ele usava no perfil do YouTube. Scott nasceu em Houston, Texas, em 4 de julho de 1978. A carreira dele em design de jogos e animações teve início na década de 1990. Durante uma transmissão ao vivo, ele revelou seu primeiro jogo, chamado Dufus, o qual ele havia criado quando tinha apenas 16 anos. Nos primeiros anos 2000, Cawthon lançou seus primeiros jogos oficiais, sendo um deles o RPG Max, lançado em 2002. Além disso, ele também se juntou à Hope Animation, onde criou animações infantis, baseadas em valores cristãos. Em 19 de março de 2007, no seu canal do YouTube, Scott Cawthon postou a primeira parte de uma série de animação que ele animou. Essa animação era baseada num livro chamado O Peregrino. Após o lançamento dessa animação, Scott desenvolveu uma série de jogos, Tipper & Sons Lumber Co. Esse foi o jogo que recebeu diversas críticas, devido ao fato de os personagens se moverem e interagirem como se fossem máquinas animatrônicas ou algo assim. Inicialmente ele ficou desencorajado, quase chegando ao ponto de interromper completamente o desenvolvimento dos jogos. Cawthon decidiu transformar a semelhança dos personagens com animatrônicos a seu favor, e foi aí que ele teve a ideia de desenvolver um jogo chamado Five Nights at Freddy.